Dali, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste reagístico canal Léo Brasil aqui! E hoje, meus queridos amigos, mais uma vez reagindo a ele, o Storable Football. É isso aí, trazendo sempre fortes emoções para que nós possamos aqui reagir e nos divertir. Fiquei com o vídeo atrasado, agora já saiu outro, saiu agora, gente. Acabei de ver aqui, ele saiu e já tô gravando. Porque você sabe, o conteúdo do Storable é sempre de altíssima qualidade. E o nome do vídeo de hoje é E se cada time pudesse excluir um gol da história? É, meus amigos, e eu confesso pra vocês, tá? Fico feliz, deixa eu até colocar na tela aqui. Fico feliz porque eu meio que participei também, né? Eu fui um dos entrevistados do Atlético aí para poder selecionar o gol do atleticano. Eu quero até ver se foi esse que ele colocou, mas bem legal. E aí hoje eu vou ver aqui o resultado do vídeo que ele falou que estava fazendo. Eu tô muito curioso. Lembrando, pelo que eu vi aqui, ainda não vi o vídeo, mas eu dei uma passada aqui no mouse, né? E a gente consegue vendo algumas imagenzinhas aqui. Parece que tem algumas imagens de jogo, alguma coisa assim. E o YouTube, ele costuma atrapalhar bastante nessa questão. Então, se de vez em quando aparecer aí na tela de vocês na edição, né? Porque eu tô vendo aqui e na gravação agora não vai aparecer nada. Mas se na edição final tiver algum anti-strike, não se assuste. Obviamente você já sabe que o link original tá aqui na descrição. Então, se você quiser assistir sem anti-strike, sem nada, né, na velocidade normal, que eu geralmente assisto um pouquinho mais acelerado, você pode clicar no link aqui na descrição. Aliás, você deve clicar no link aqui da descrição, porque eu tô só reagindo. Então, depois que acabar aqui o react, vai lá no vídeo do cara e deixa o like. Eu já deixei o meu like aqui, não sei se vai dar pra ver. Tá aí, ó. Já deixei o meu like aqui, ó. Já tem gente. Nossa, já tem gente pra caramba. E saiu ontem, ó, esse vídeo. Saiu ontem o vídeo. Tá vendo? Então, eu já deixei o meu like. Então, faça o mesmo e deixa, porque é ele que tem um trabalho gigante para fazer esses vídeos, coletar, ou dar um trabalho inenarrável, por isso que ele solta um por mês. Então vamos acompanhar agora, sem mais delongas, e ver o que o nosso amigo Storable Football tem para nós. E já começa com a mensagem, está cortada aí para vocês, então eu vou ler. Este vídeo contém registros que podem ser traumáticos para alguns torcedores, não é recomendado para todos os públicos. Ele já começou com um aviso, vamos ver, bora que bora. Tá sem áudio. Mais um vídeo, e nesse mês eu te faço uma pergunta. Se eu te desse o poder de voltar no tempo para excluir um gol da história, qual você apagaria? O simples ato da bola... Já vou começar uma coisa que eu esqueci de um. Ô Storable, tem mais um gol do Galo que eu esqueci de falar, que eu só te falei um, cara. Tem mais um gol que eu tiraria. Não sei qual que você colocou, se foi o que você colocou aqui, tá? Eu não vou falar qual que eu falei pra ele, porque pode ser o que tá aqui, mas eu esqueci de falar um pra ele que eu não sei se tá no vídeo. Que é o gol do Corinthians em 99 contra o Galo, cara. O Galo poderia ter sido campeão em 99, talvez eu tirasse o gol do Corinthians. Mas vamos ver aqui o que colocou. A bola cruzar a linha debaixo das traves, uma vez, pode mudar toda a história de um clube. Pensando nisso, eu fiz essa pergunta para diversos torcedores dos principais clubes do Brasil, e após essa extensa pesquisa, vamos responder qual gol que cada um dos principais times do futebol brasileiro gostaria de cancelar. Eu tenho o meu. Esse tema foi sugestão de um inscrito aqui no canal, dado na aba de comentários, então se você tem alguma ideia de conteúdo que gostaria de ver por aqui, não esqueça de comentar. Já aproveita e se inscreve, pois estamos nos aproximando da marca de 300 mil inscritos. Recados dados, chega de enrolação. Vambora começar o vídeo. Storable, um dia eu quero crescer e ficar igual você, irmão. Cara, o cara tem 100 vezes mais inscrito que eu, velho. Caraca, moleque. Storable, um dia eu vou crescer e ficar igual você, cara. Parabéns, irmão. Você merece. Começando pelo Corinthians, a fiel torcida tem em mente alguns gols que gostaria de anular. Mas eu vou mencionar os dois mais significativos para a história do Timão. Em 1999, o Corinthians tinha um elenco muito forte. Recém-coroado campeão brasileiro em 98 e bicampeão mais tarde naquele mesmo ano, o clube faria sua quarta participação na Libertadores. O regulamento da época colocava duplinhas de 2 países para dividir o grupo. Por isso, o clube caiu com 2 paraguaios e seu arquirrival Palmeiras. Nessa primeira fase, o Corinthians mostrou sua força e liderou seu grupo, se classificando para enfrentar o Jorge Wilstermann nas oitavas, onde novamente passou com facilidade. Nas quartas de final, Palmeiras e Corinthians se reencontravam, agora valendo a vida, ou mata ou morre.
No jogo de ida, apesar da grande pressão corintiana, obrigando o Marcos a fazer grandes defesas, foi o Palmeiras que aproveitou as chances e abriu 2-0, com o segundo gol saindo de um contra-ataque. Esse placar deixava a vaga alvinegra bem ameaçada, e de fato, tudo que o bom time do Corinthians conseguiu fazer na volta foi igualar o marcador, vencendo também por 2-0 e forçando a decisão por pênaltis. E nas penalidades, brilhou mais uma vez a estrela de Marcos, que defendeu a cobrança de Vampeta e eliminou o Corinthians da Libertadores de 1999. Vampeta! Além de ser uma eliminação para o maior rival, nenhum dos dois tinha aquele título na galeria de troféus. E aquela edição terminaria com o Palmeiras sendo campeão pela primeira vez, enquanto o Corinthians passaria longos anos na tentativa de conquistar a América, sem sucesso até 2012. O que a torcida corintiana sofreu nesse período não é sacanagem. Se o Palmeiras não marca esse segundo gol e o Corinthians reverte na volta, ele teria tirado o título do seu arquirrival, tendo grandes chances de sair como campeão. Bastava apenas vencer o River, que na época tinha fama de tremer para times brasileiros, e o Deportivo Cali na final. Caso aquele gol não existisse, todo o bullying sofrido anos e anos por seu time sem Libertadores em São Paulo seria direcionado ao Palmeiras e não ao Corinthians. E esse sofrimento duraria até por mais tempo, porque o Palmeiras só ganhou sua segunda lá em 2020. Mas para os corintianos mais novos que não sofreram tanto pela falta da Libertadores, talvez a escolha do gol cancelado seja outra. Em 2007, o Corinthians entrava em campo na última rodada do campeonato, a 1 ponto da zona de rebaixamento. O jogo valendo sua vida seria contra o Grêmio no Olímpico. Se não vencesse, dependeria da partida entre Goiás e Internacional no Serra Dourada. Inter que não teria boa vontade nenhuma de salvar o timão. Os dois clubes viviam uma relação muito hostil depois do Campeonato Brasileiro de 2005. Por que será, né? No Sul, o Corinthians até luta, mas não consegue fazer a lição de casa, ficando no empate em 1-1 com o Grêmio. Enquanto isso, no Serra Dourada, o Inter que chegou a abrir o placar, tomou a virada do Goiás, com o gol decisivo saindo em um pênalti cobrado 3 vezes. Se o juiz não manda voltar uma dessas cobranças, o que na época era relativamente normal, porque todo goleiro se adiantava, o Corinthians não teria sido rebaixado em 2007, e talvez hoje nós tivéssemos o Corinthians no seleto grupo de incaíveis do futebol brasileiro. Mas lembrando, só pode escolher um gol, então, torcedor corintiano, me diga aí nos comentários qual gol você excluiria. É tenso escolher esse aí, hein? É tenso. O torcedor são paulino tem um leque vasto de opções de gols traumáticos que a torcida gostaria de apagar da história. O primeiro, sempre mencionado, aconteceu na final da Copa do Brasil de 2000. O São Paulo chegava à decisão em busca de seu primeiro título do torneio e encarava o Cruzeiro. O jogo da ida no Morumbi não saiu do zero. Tudo seria decidido no Mineirão. Na segunda etapa da partida, Marcelinho Paraíba, cobrando falta, abre o placar para os visitantes, tornando a situação muito favorável, pois na época ainda existia a regra do gol fora. Ou seja, o Cruzeiro só seria campeão se virasse o jogo. A Raposa vai pra cima e consegue o gol de empate aos 35 minutos do segundo tempo. Paulo. E com mais de 40 minutos no relógio, o meio-campo do São Paulo faz um recuo todo errado. Isso foi falta, mano. Falta e ser expulso, pro atacante não entrar cara a cara com o Ciro. O primeiro passo pra trás ali teve uma falta Giovani que eles cobra ignoraram, a bola passa por dentro da barreira e entra. O título da Copa do Brasil era do Cruzeiro. Mas olha essa barreira também, mano. mais doloridos pra torcida são paulina. Porque o título perdido ali fez muita falta por muito tempo. O São Paulo era um dos únicos grandes a nunca ter conquistado uma Copa do Brasil. A forma dramática com que a taça escapou das mãos foi tão bizarra que, mesmo com o título finalmente vindo em 2023, muitos ainda sentem que essa ferida não cicatrizou e gostariam que esse gol nunca tivesse acontecido. Outro também muito citado nas pesquisas foi o gol de Washington em 2008, pelas quartas de final da Libertadores. Com a vitória no Morumbi por 1-0 na ida, o São Paulo ia se classificando mesmo com a derrota por 2-1 no Maracanã, novamente pela regra do gol fora de casa. Porém, aos 48 minutos do segundo tempo, acontece isso aí. Vem embora, Thiago Neves. A cabeça... Nossa! Lá no ângulo, velho. Esse gol ganha toda essa carga negativa por ter sido no último minuto em uma Libertadores, uma competição que o São Paulino é obcecado. Dá pra dizer que o São Paulo teria boas chances de se sagrar campeão caso essa bola não tivesse entrado. Mas é bom lembrar que ainda teria que passar por duríssimos Boca Juniors e LDU nas fases seguintes. Fora que se o São Paulo acabasse conquistando o torneio, dificilmente teria aquela arrancada fenomenal para a conquista do tricampeonato brasileiro de 2008. Outro feito histórico do clube e até hoje nunca igualado. Outro gol que tirou muito o sono dos tricolores foi o de D'Alessandro nas semis da Libertadores de 2010. Com esse gol, o São Paulo acabaria eliminado em casa pelo gol fora, em uma Libertadores em que vinha fazendo uma campanha perfeita, com apenas 3 gols sofridos até aquele momento. O jogo valia também a vaga no Mundial, pois o outro finalista era o Chivas, que não poderia jogar o torneio por não ser uma equipe da Conmebol. A imagem de Rogério Ceni e Hernanes, de saída de São Paulo, chorando ao final do jogo, só fazem ficar mais doída a eliminação. Mas eu ainda não acho que esse gol seja o pior. Se estamos falando de Internacional,
O gol que o torcedor são paulino mais gostaria que nunca tivesse acontecido é o gol de Fernandão, marcado na final da Copa Libertadores de 2006. O São Paulo era o atual campeão da Libertadores e do Mundial. Caraca, e tentava repetir a dose em 2006. O tricolor passou com tranquilidade em seu... Pera, só um segundinho, deixa eu ver isso aqui. Rapidaço, galera. Agora, caraca, aquilo ali é a escalação final mesmo da Copa São Paulo? Libertadores de 2006. O São Paulo era o atual campeão. Para! Ô, caramba! Deixa eu ver se eu volto um pouquinho aqui, peraí. Aí, pera. Pronto, foi. Marcado se eu consigo na pegar final antes da Copa do negócio, parece Libertadores que eu fiquei de curioso com 2006. aquela escalação. O São Paulo era o Consegui. Olha esse time, moleque. Rogério Ceni no gol. Edi Carlos estava jogando muito na época. Foi campeão pelo Galo, inclusive, né? Edi Carlos foi lateral esquerdo aqui. A gente foi campeão da Libertadores, se eu não me engano. Lugano jogava demais e o Fabão. Cicinho na direita, só o lateral da seleção. Mineiro e Josué, que meio campo foda. E o Júnior na esquerda. Danilo centralizado, Amoroso e Aloísio. Que isso, moleque? Atual campeão da Se você Libertadores não conhece esse e do time Mundial, aqui, irmão, e tentava conheça, repetir a dose tá? em 2006. Que massa O do tricolor São Paulo, passou com velho. tranquilidade em seu grupo. Nos mata-matas, derrubou o Palmeiras, venceu o forte Estudiantes de Simeone nos pênaltis e passou o carro novamente no Chivas para chegar à final e defender seu título. O adversário era o Internacional, uma equipe igualmente forte e bem montada, mas o Colorado buscava seu primeiro título sul-americano, e há quem colocasse a inexperiência do clube como justificativa para o favoritismo do São Paulo naquela decisão. Ah, o São Paulo Porém, já era no jogo da ida no Morumbi, Ah, logo com olha 8 isso aí, minutos de mano. jogo, Josué é expulso. Que isso, E com um Josué? homem a mais, o Inter se impõe e marca 2 gols na segunda etapa. O São Paulo ainda desconta e se mantém vivo. Assim, a primeira parte daquela final se encerrava, 2-1 para o Inter. E se em Josué algum também momento foi o São Paulo campeão foi aqui no considerado Galo. favorito, esse momento já não existia mais. O tricolor tinha a indigesta missão de reverter o placar no hostil gigante da Beira-Rio. Mas a reação são paulina recebe um balde de água fria, quando em uma falta, Jorge Wagner joga a bola na área, Rogério Ceni falha e acaba soltando a bola nos pés de Fernandão, que empurra para o fundo do gol, 3-1 para o Inter no agregado. O São Paulo só conseguiu botar a cabeça no lugar na volta do intervalo, quando chegou ao empate, mas logo sofre mais um duro golpe quando o Tinga marca o 2-1. Com o Tinga expulso, o São Paulo até cresce e chega novamente ao empate, mas não teve tempo para virada. O Internacional era campeão da Libertadores. Essa derrota foi uma das mais doídas para os torcedores são paulinos. O Inter era um timaço e mereceu o título, mas a forma com que os deuses do futebol escreveram esses capítulos foram muito doídas. Essa camisa azul que o Rogério inventou de vestir no Beira-Rio foi usada apenas nesse jogo. Azar, né, apesar de ser belíssima, ficou com fama de zicada e nunca mais foi utilizada em jogos oficiais. Rogério Ceni, o maior ídolo da história do clube, que um ano antes fez uma das melhores atuações da história de um goleiro, fazia um 2006 até então impecável, tinha cometido a maior falha de sua carreira em uma final de Libertadores. Tenho certeza que muitos torcedores são paulinos dariam tudo para que esse gol não acontecesse. Com essa falha, o São Paulo perdeu a chance de se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil, algo que quase 20 anos depois desse acontecimento, ninguém conseguiu ainda. Vai ser o Galo, preocupa não. Esquece, cara. Ano que vem a gente volta pra Libertadores e ganha as 3 seguidas aí, tá bom. Não custa sonhar, né, gente? Não custa sonhar. É, o erro aconteceu quando não podia. O palmeirense, se tivesse o poder de excluir um gol da existência, teria uma difícil escolha pela frente. Em 1999, o Verdão conquistava sua primeira Libertadores com atuações maiúsculas de seu goleiro Marcos, que ganhou a vaga de titular ao decorrer do torneio. Deixa eu ver o time. Vamos ver o time do Palmeiras aqui, que eu sou curioso. Arce, Júnior Baiano e Roque Júnior, zaga forte, zaga bruta, hein? Júnior de novo, é o mesmo Júnior na esquerda? César Sampaio e Rogério no meio campo, Zinho, Alex, Paulo Nunes e Oséias. Time do Palmeiras também, viu? Contra Corinthians e River Plate, o goleiro era o ganhou o apelido de São Marcos. O time ia com moral para a disputa do Mundial no Japão. Caraca. Seu adversário era o Manchester United. Quando a bola rola em Tóquio, o que se viu foi uma disputada partida em que o clube brasileiro se mostrava superior. E aos 35 do primeiro tempo, no momento em que o Palmeiras criava as melhores chances, Giggs avançou pela ponta esquerda e cruzou. O goleiro Marcos tenta tirar de soco, mas não alcança, e ela cai nos pés de Roy Keane, que só empurra pro gol vazio. Depois disso, o Manchester só assistiu o Palmeiras desperdiçar chances, chegando a marcar um gol anulado por um impedimento bem duvidoso. E ao apito final do árbitro, o até então herói Marcos tinha se tornado um grande vilão. O goleiro, que se tornou um dos maiores ídolos do Palestra, acabou saindo como o principal culpado na derrota no Mundial. Se esse gol pudesse ser apagado,
quem sabe o Palmeiras não pudesse chegar ao gol da vitória, ou até mesmo vencer nos pênaltis, como fez mais de uma vez na Libertadores. Quis o destino que logo no ano seguinte o Corinthians fosse campeão mundial, e toda a zoação em torno do Mundial Palmeirense se iniciaria. Em 2005, Rogério Ceni acabaria sendo protagonista na conquista tricolor. Em 2012, Cássio foi herói na Taça Corintiana, enquanto Marcos, tão bom goleiro quanto, titular de Copa do Mundo, acabou tendo seu momento mais triste naquela noite de 30 de novembro. Triste mesmo. Ah, se o torcedor palmeirense pudesse consertar essa imperfeição da história. Mas como eu disse, a escolha não é fácil, e do outro lado temos um lance igualmente catastrófico para a torcida do Palmeiras. Esse um pouco mais fresco na memória. O Palmeiras chegava na decisão do Mundial como atual bicampeão da América, enquanto o Chelsea tinha vencido a Liga dos Campeões batendo o Manchester City na final. Diferente das decisões de alguns anos atrás, os times dificilmente entravam em pé de igualdade. Se viu uma gigantesca diferença de nível entre as equipes europeias e as sul-americanas. Um abismo. Principalmente pelo fator financeiro. Em 2021 não foi diferente. O Chelsea tinha um total favoritismo. Mas o Palmeiras queria bradar aos 4 ventos que era campeão mundial sem ser questionado. E fez um excelente jogo. A partida foi extremamente pegada. Mesmo com o Chelsea abrindo o placar no segundo tempo, o Verdão foi pra cima e conseguiu igualar em um pênalti. O jogo foi para prorrogação, e na segunda parte do tempo extra, acontece o lance mais catastrófico para a torcida palmeirense nos últimos 20 anos. Bola na mão do zagueiro dentro da área, pênalti pro clube inglês, cobrado com maestria por Kai Havertz, que tirou o Everton da foto e deu o título mundial pro Chelsea. Não entrando no mérito de 51, mas a torcida palmeirense gostaria de ser coroada campeã mundial em seu formato moderno. Seria um título que nenhum rival conseguiria colocar defeito e quebraria o fato do seu rival Corinthians ser o último sul-americano a conseguir esse título. Se esse gol fosse cancelado, a partida teria ido para os pênaltis e o Palmeiras teria grandes chances de conquistar o mundo. Mas apenas o torcedor palmeirense poderia dizer qual doeu mais. Então, por favor, me contem nos comentários. Tenso. Falando fantástico! De Santos, o torcedor do Peixe também tem 2 gols que gostaria de apagar de sua história. E um talvez nem tenha sido marcado neles diretamente. Na última rodada do Brasileirão de 2023, o Santos lutava contra o rebaixamento com Bahia e Vasco. Dos 27 cenários possíveis de acontecer naquela rodada, em apenas 3 o Santos cairia. Os jogos foram acontecendo, o Bahia conseguiu vencer tranquilamente seu jogo, enquanto Santos e Vasco empatavam seus respectivos duelos em 1-1, resultados que rebaixavam o Vasco. Porém, aos 36 do segundo tempo, Serginho Macedônia marca para o Cruz Maltino contra o Red Bull Bragantino. Com esse gol, o Vasco sobe uma posição na tabela e joga o Santos na zona de rebaixamento. E o Santos, que só precisava não sofrer na Vila, passava a ter que atacar desesperadamente. E nessa, o goleiro João Paulo ia pro ataque quando seu time perde a bola no meio-campo e Lucero marca o gol do meio do campo que bota o último prego no caixão do Santos. Se o gol do Vasco não acontece em São Januário, o Santos não precisaria se expor tanto, não sofreria o segundo gol e dessa forma iria se manter como um dos times que nunca caiu no futebol brasileiro. Para piorar, seu rebaixamento foi logo no Brasileirão Rei, batizado em homenagem à morte de Pelé, que aconteceu no começo daquele ano. Mas não tenha tanta certeza que esse seria o gol escolhido. Porque se tem um gol que atormentou a cabeça dos santistas, esse gol aconteceu em 2020. O Santos fazia uma campanha surpreendente naquela Libertadores. Depois de penar para a LDU, o clube passou o trator em Grêmio e Boca Juniors para na final encarar o Palmeiras. Um clássico em uma final de Libertadores, mas que acabou ficando conhecida por ser a pior final de Libertadores já vista. Até os 98 minutos, estava 0-0, com tudo indicando que iríamos para os pênaltis, quando o Breno Lopes sobe de cabeça sozinho na área e marca o gol do título alviverde. Repito, aos 98 minutos. Caraca, moleque, eu não lembrava disso não. 98-20, que isso, mano? Já tinha acabado, velho. Foi o último ataque. No último minuto. Imagina perder para um dos maiores rivais. O Santos poderia ser o primeiro e único brasileiro tetracampeão da Libertadores, organizar a casa e quem sabe não acabaria fazendo as campanhas fracas em estaduais e nacionais que futuramente culminariam no rebaixamento. Nesse caso, se esse gol não acontecesse, provavelmente não teríamos que impedir o gol do Vasco que falamos anteriormente. Por isso, esse gol do Breno Lopes é aquele que o torcedor do Santos gostaria de cancelar. O Flamengo? O torcedor rubro-negro, com a cartinha de excluir um gol da história do futebol em suas mãos, também teria boas opções. A primeira seria o gol de barriga do Renato Gaúcho na final do Carioca de 1995. Nesse momento vai vir alguém nos comentários falar: ah, mas esse jogo foi no Carioca, não vale nada, que isso? Pô, em 2020 fizeram uma enquete e esse jogo foi eleito, em votação popular, como o maior jogo da história do Maracanã. Perde pra ver. Se isso não valer nada, eu queria não valer nada também, que isso? O Flamengo estava comemorando seu centenário. Tinha contratado o atual melhor jogador do mundo, Romário. Deixa eu ver o time do Flamengo. Gerson Baresi, Jorge Luiz, Marcos Adriano e Branco. Branco? É o Branco lateral que era da seleção? Será? Não, né?
Ah, 95. Será que era o branco da seleção? Pô, se for, um baita lateral. Charles Guerreiro, Fabinho, Marquinhos, William, Sávio e Romário. Sávio e Romário eu lembro. Jogar demais. Confesso que muitos aqui eu não lembro. Gerson Barés eu lembro. Jorge Luiz. O Marcos Adriano eu não lembro muito. O branco, se for o branco que era da seleção, eu lembro. William. Agora o Sávio e o Romário, eu lembro. E montado a Seleflá. E evidentemente chegava com grande favoritismo para a fase final do Carioca. O Fluminense, por outro lado, estava afundado. Vamos ver o Fluminense. O Ellerson, Ronald, Sorley, Lima e Lira. De Jair, se for o de Jair, também, acho que é da seleção também eu lembro, jogava muito. Márcio Costa, Leonardo. Leonardo eu lembro de um jogador, Leonardo, que jogava muito também. Não sei se é esse. Ailton, Rogerinho e Renato Gaúcho. Renato Gaúcho era atacante. Devia seus jogadores e era considerada a quarta força do Rio. E se já não bastasse, o Flamengo só precisava do empate para ser campeão. Porém, os rubro-negros foram surpreendidos pela forte chuva que caía e pelo Fluminense, que abre 2-0 no primeiro tempo. O Flamengo chega a empatar, mas aos 87 minutos, Ailton chuta a bola cruzado que desvia na barriga de Renato Gaúcho e morre no fundo do gol, dando o título carioca ao Fluminense. Foi direto na barriga, e detalhe, o Flamengo chegou a ter 2 jogadores a foi mais. Foi igual o gol do Paulinho, que esse cara chorando que foi mal. Quem viveu sabe o valor que esse gol teve. E se pudesse, o torcedor flamenguista com certeza gostaria de riscar esse gol dos livros de história. Mas pensando com o olhar de hoje, tirar esse gol adicionaria o que ao Flamengo? Um campeonato carioca, que hoje não vale de muita coisa, e um pouco mais de dignidade pro centenário do clube. Então eu entendo se você optar por excluir um dos 2 traumas recentes do Flamengo. O gol de Firmino na prorrogação, que tirou a chance do Flamengo ganhar um campeonato mundial em seu formato moderno, ou o escorregão de Andrés Pereira, que originou o gol de Davidson na prorrogação da final da Libertadores de 2021. Nessa que provavelmente foi a forma mais trágica de se perder uma Libertadores. Davinho doidão. O torcedor do Fluminense já viu seu time aparecer 2 vezes nesse vídeo, mas de forma positiva. Por isso, acho que já chegou a vez deles. O tricolor passou por maus bocados na Libertadores, até finalmente conquistar seu título em 2023. O primeiro grande trauma foi em 2008. O clube chegava à final como grande favorito, após passar por São Paulo e Boca Juniors, o grande bicho-papão dos brasileiros naqueles anos 2000. Encarava a LDU do Equador, país que nunca teve um campeão do torneio até aquele ano, e tinha como grande arma a altitude de Quito. E foi lá que aconteceu o primeiro jogo, onde o Fluminense começou levando um sacode. O primeiro tempo terminou 4-1. E a vaca só não foi pro brejo totalmente, porque o tricolor marcou um gol de desconto na segunda etapa. Pro jogo da volta, como não tinha gol fora, o Fluminense precisava vencer por 3-0. E tinha time pra isso. Porém, numa desatenção logo no começo do jogo, Bolanhos abre o placar pra LDU. E esse gol, qualquer torcedor do Fluminense gostaria de poder impedir que acontecesse. Porque quando o Flu colocou a cabeça no lugar, Thiago Neves marcou 3 gols e levou o jogo para as penalidades. Se o tricolor entrasse um pouco mais ligado, eles estariam comemorando o tão sonhado título da Libertadores. Porém, o que se viu no Maracanã foi o goleiro da LDU fazendo catimba, o próprio Thiago Neves perdendo o pênalti e os equatorianos levantando o troféu. A tragédia só não foi completa porque o Fluminense conseguiu escapar do rebaixamento em 2009, mas as consequências dessa final perdida poderiam ser incalculáveis. No final das contas, o time conseguiu se safar da queda, ganhar moral e se tornar campeão em 2010 e 2012. E é aí que vem o segundo gol que todo torcedor do Fluminense gostaria de excluir. Vamos ver o segundo Fluminense gol. E Boca Juniors se encontravam novamente em uma Libertadores. O Flu tinha um timaço que seria campeão brasileiro naquele ano. A partida de ida terminou com uma vitória magra do Boca por 1-0, graças a erros grotescos de arbitragem, favorecendo os argentinos. Na volta, Carleto cobrando falta empata a série, e com esse gol, a partida ia se encaminhando para as penalidades. Quando aos 45 minutos do segundo tempo, o bate-rebate na área do Fluminense termina com esse gol chorado de Santiago Silva para classificar a equipe argentina no último instante da partida. Aquele time do Fluminense tinha grandes chances de vencer o torneio. Era melhor que o Boca, tanto que os argentinos só passaram com uma mãozinha da arbitragem. Na semis, teria pela frente a Universidade do Chile, que não seria grande desafio. E a final seria contra o Corinthians, onde aí sim teríamos um jogo aberto e equilibrado. Moleque. Botafoguense, eu sei que você sabe do que eu vou falar aqui. Eu não queria que ficasse repetitivo e tal, mas eu tenho que falar. Bom, Botafogo, Brasileirão 2023, líder absoluto, jogo decisivo contra o segundo colocado, Palmeiras, no Newton Santos. Todo mundo conhece o roteiro. O Botafogo abre 3-0 no primeiro tempo. Só uma catástrofe mudaria aquele jogo. Mas como vocês sabem, uma catástrofe aconteceu. Eu acho que seria mais efetivo cancelar o primeiro gol, porque dificilmente o Palmeiras ia acreditar em um jogo que estava 3-0 até os 30 do segundo. Mas o fato é
que se essa virada não acontecesse, dificilmente se iniciaria toda aquela bola de neve que terminaria com o Botafogo terminando o campeonato em 5º lugar. Porém, o Botafogo pôde lavar a alma em 2024, ganhando Libertadores e Brasileirão. E se a gente mudasse o ano de 23, provavelmente o ano de 24 não seria tão mágico. Por isso, embora esse jogo tenha causado muito sofrimento, é provável que ele não seja o escolhido. Vamos voltar para 2017, quando o Botafogo se encontrava nas quartas de final da Libertadores contra o Grêmio. O jogo da ida no Newton Santos terminou 0-0, com um pênalti claro não marcado para a equipe carioca. Eu não mencionei esse lance no vídeo dos asteriscos, por isso venho aqui me retratar. Esse foi muito a partida de volta na Arena foi mais um jogo disputadíssimo, que acabou sendo decidido por um gol de cabeça de Barrios, que colocou o Grêmio nas semifinais do torneio. Como vocês sabem, o Grêmio foi campeão, mas se esse gol não existisse, e de alguma forma o Botafogo conseguisse a classificação, seja por pênaltis ou marcando no decorrer do jogo, ele teria pela frente Barcelona de Guayaquil e Lanús, o que, com todo respeito, é um caminho bem acessível. Mas será que se o Botafogo fosse campeão da América já em 17 e não entrasse no limbo que entrou, ele teria virado SAF e se tornado o que é hoje? Realmente é um questionamento válido, mas dissertem sobre isso nos comentários, porque eu tenho que partir pro próximo, senão eu não entrego esse vídeo no dia 16. Não deu pra entregar no dia 16. É verdade. O Vasco tem 2 gols sofridos em momentos cruciais que poderiam ter mudado o clube de patamar. Em 1998, após a conquista da América, o Vasco ia ao Mundial de Clubes encarar simplesmente o Real Madrid. Porém, o Vasco não estava lá à toa, e o jogo se mostrou extremamente equilibrado na primeira etapa. Até que em um cruzamento de Roberto Carlos, Nasa toca contra e mata o goleiro Carlos Germano no contrapé, abrindo o placar para os merengues. Na volta do intervalo, o Vasco foi em busca do empate e botou pressão. E o abafa surtiu efeito. Com pouco mais de 10 minutos, Juninho Pernambucano fez um golaço para igualar o marcador. O Vasco se aproximava da virada, porém, em seu melhor momento no jogo, toma um contra-ataque em que Raul faz linda jogada e marca aquele que seria o gol do título mundial aos espanhóis. Que golaço do Raul, mano! Do segundo tempo. Se esse lance é excluído da partida, haviam grandes possibilidades do Vasco conseguir virar, ou até mesmo ir pros pênaltis vivo. Não seria o segundo, título, não. Que seria bem merecido, o Vasco igualaria o feito do Flamengo de ser campeão mundial. Título esse que nunca veio. Mas recentemente, o torcedor vascaíno se lembra muito bem das quartas de final da Libertadores de 2012. Em busca do bi, eles encaravam o Corinthians, e após empate com um polêmico gol anulado no jogo da ida, a vaga seria definida no Pacaembu. O que o vascaíno queria mesmo era que Diego Souza fizesse o gol cara a cara com o Cássio. Mas não é essa a brincadeira do vídeo, você só pode tirar um gol. Então, só restaria impedir o gol de Paulinho, que deu a vaga ao Corinthians, o que levaria a decisão para os pênaltis. Se o Vasco avançasse, ele teria que encarar o Santos nas semifinais. Se realmente conseguisse conquistar o título, essa Libertadores poderia ser a grande salvação para o clube, que nos anos seguintes passou por momentos pavorosos. É verdade. Se o torcedor cruzeirense pudesse cancelar um gol de sua história, ele não pensaria 2 vezes em escolher o gol de Bocelli na final da Libertadores de 2009. A Raposa enfrentava o Estudiantes de La Plata. Sua campanha até ali era perfeita. Boa lembrança, tinha passado por Laú, São Paulo e Grêmio com vitórias maiúsculas. E o jogo de ida na Argentina terminou empatado em 0-0. Eu vou até pausar, gente, porque isso aqui foi maravilhoso. Porque antes do jogo do Estudiantes, já tava tudo que é cruzeirense me enchendo a raia do saco, comemorando um título que eles nem tinham ganhado ainda. E já tava lá, eu sou campeão, que não sei o que. Gente, os caras estavam comemorando mesmo, não tô zoando não. Não é tipo aquela confiança, não, era certeza. Os caras tinham certeza que ia ser campeão em cima dos Estudiantes. Certeza. Tá? Chupa. Vamos lá. Fábio fazendo ótima atuação e o Cruzeiro resistindo à pressão adversária. Todo o otimismo só aumentou quando no Mineirão, Henrique abriu o placar no início do segundo tempo com um belo chute de fora da área. Foi de virada. Porém, ainda. Mal deu para comemorar e o Estudiantes chegou ao empate 5 minutos depois. Naquela fase não havia gol fora. Por isso, a partida se encaminhava para as penalidades. Até que em uma cobrança de escanteio de Verón, Bocelli sobe de cabeça e marca o gol que coloca na frente a equipe argentina, que só segurou o resultado e foi campeã da Libertadores. Se esse gol não acontecesse, o Cruzeiro teria todo o segundo tempo para buscar o gol da vantagem, e caso não conseguisse, levaria a disputa para os pênaltis, com grandes chances de se tornar o segundo brasileiro a ser tricampeão da Libertadores. Título esse que até hoje não chegou na Toca da Raposa. Não, mas esse gol pode ficar, esse gol é bom. O Galo, se pudesse corrigir a história e excluir um gol, também teria cancelado um gol em uma noite de Libertadores. Foi o que eu votei, O Atlético Mineiro tinha uma máquina de jogar futebol. Olha o time do Galo, mano. Mariano no auge. Aqui é 2021, gente. Mariano no auge. Everson no gol.
Nathan Silva e Júnior Alonso, a melhor dupla de zaga do ano. Guilherme Arana, o lateral do país. Alan e Jair. Nacho dominando o meio campo. Keno na esquerda voando. E o Zarate ali pela direita com o Hulk lá na frente. Que timaço, velho. Que timaço. Que máquina. Que naquele ano igualou o feito do seu rival e conquistou a tríplice coroa nacional, ao ser campeão estadual, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ele ainda teve a chance de fazer algo inédito em continente sul-americano, vencer tudo o que disputou. Para isso, bastava vencer a Copa Libertadores. E por lá, o Atlético vinha muito bem obrigado. Olha isso aqui, mano. O Galo meteu 0x0 contra o Boca no primeiro jogo, foi pros pênaltis, passou nos pênaltis. Depois tirou o River, 4x0, irmão, contra o River. Provavelmente tá contando os placares dos dois jogos, né? E aí veio o Palmeiras. O time chegou invicto. Gente, o Galo não perdeu nenhum jogo nessa Libertadores 2021. Nenhum jogo. Nem a desclassificação nossa foi porque a gente perdeu. Porque eles tinham voltado com a regra mais idiota do planeta. Fez a melhor campanha na fase de grupos, com 5 vitórias e apenas 1 empate. Nas oitavas de final despachou Boca Juniors. Nas quartas passou o trator no River Plate. Para nas semis encarar o Palmeiras. A bola do jogo da ida estava nos pés do craque atleticano Hulk, mas a cobrança do pênalti carimbou a trave e o jogo no Allianz terminou 0x0. No jogo da volta, em Minas, o Atlético é quem abre o placar com gol de cabeça de Eduardo Vargas. Porém, 20 minutos depois, o Palmeiras chega ao gol de empate com o Dudu, que é cria da Raposa, diga-se de passagem. Esse gol elimina o Clube Atlético Mineiro da Libertadores, pela regra do gol fora. Detalhe, essa foi a última edição que essa regra existiu. Se esse gol fosse excluído e o Palmeiras não tivesse empatado, o Galo iria para a final encarar o Flamengo e com a taça igualaria o número de conquistas de Libertadores do seu rival Cruzeiro. Fora que teria sido um título invicto, algo extremamente raro, e que coroaria o ano perfeito do Galo, o ano em que ele venceu tudo o que disputou. Mano, aqui acabou o vídeo, obrigado, gente. Ai, que triste. Mas eu fico feliz, o gol que eu votei foi o que ele escolheu. Valeu aí, meu parceiro João. Tamo junto. O torcedor gremista tem boas opções para gastar sua carta de cancelar um gol. A primeira delas seria em 2018, quando o clube era o atual campeão da América e tentava defender seu título. Nos mata-matas, teve uma sequência de argentinos. Primeiro, o Estudiantes, com o Grêmio avançando nos pênaltis. Depois o Tucumã, que o Grêmio amassou. E nas semis, seu adversário era o River Plate. No jogo de ida, lá no Monumental, mesmo cheio de desfalques, o Grêmio surpreende e vence por 1x0. Tudo que os tricolores precisavam era segurar o placar em casa e ir pra final. Com a bola rolando, o River pressiona em busca do resultado, mas é o Grêmio que abre o placar, novamente com uma jogada de bola parada. O jogo vai pro segundo tempo com vantagem de 2 gols para os brasileiros. Cebolinha chega a perder um gol cara a cara com o goleiro, e aos 36 do segundo tempo, a bola é jogada na área e Borré marca o primeiro gol do River. Borré? O gol foi marcado com a mão e tinha VAR. Tanto tinha VAR que no último lance do jogo, ele entrou em ação para marcar um pênalti pro River. Um toque no braço do zagueiro Bressan. E é assim que o River marca o seu segundo gol, o gol de empate, mas que elimina os gaúchos da competição pela regra do gol fora. Se um desses gols simplesmente não existisse, o que não seria nem injusto, afinal, um deles foi com a mão, o Grêmio avançaria para a final da Libertadores, onde enfrentaria outro argentino, o Boca, com grandes chances de ser o primeiro tetracampeão da Libertadores no futebol brasileiro. Mas o Grêmio também Porém, só pegou o gremista pode optar por usar essa carta em outro gol, no gol de Cristiano Ronaldo contra eles no Mundial de 2017. Eu imagino quão assustador é você estar lá vencendo a final da Libertadores contra o Lanús e se classificando para ir jogar o Mundial contra o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Mas o Grêmio até que se segurou bem, foi muito valente. O único deslize foi no momento do gol de falta de Cristiano Ronaldo, no comecinho do segundo tempo. Mas, se essa bola não entrasse, é difícil dizer se o Real conseguiria fazer outro gol, ou se a partida iria para a prorrogação ou até para os pênaltis, onde certamente o Grêmio teria bem mais chances de ser campeão mundial em seu formato moderno. Caraca, quase, Grêmio, quase. Chegou a vez do Colorado. Vamos ver os gols mais traumáticos que, se excluídos, poderiam ter feito diferença na história do clube. O Inter anda meio de mal com o Campeonato Brasileiro. Por isso, logo vem à mente o primeiro gol do Corinthians naquele fatídico jogo do pênalti no Tinga, em 2005. Vale lembrar que uma vitória do Inter faria com que os times fossem para as 2 últimas rodadas empatados em pontos na liderança. Outro gol emblemático que o Inter gostaria de esquecer foi o gol da virada de Gabigol no confronto direto pelo título do Brasileirão de 2020. Esse gol não existindo evitaria aquela fatídica narração.
Talvez esse lance até acontecesse, mas seria só um gol anulado como outro qualquer, e não entraria pra história como o momento em que o Inter perdeu o título, sendo relembrado o tempo todo pra perturbar a cabeça dos colorados. Desculpa aí, mas isso tudo falando apenas de campeonatos brasileiros. Não pelo mas, gol, pela em Libertadores, o Inter também tem um trauma pra chamar de seu, na edição de 2023. Os colorados tinham passado por River, após uma longa disputa de pênaltis, Bolívar com tranquilidade, e nas semifinais faziam um duelo nacional contra o Fluminense. O jogo da ida no Rio terminou empatado em 2-2. O Inter tinha apenas que fazer o resultado em casa. Mas essa frase dita nesse vídeo costuma dizer que tem coisa muito ruim vindo por aí. O Inter começa bem o jogo e abre o placar em cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Inter perde algumas chances de ampliar, principalmente com o Ener Valencia. E aos 35 sofre o gol de empate. E aos 42 do segundo tempo, no apagar das luzes, Cano marca o gol da virada tricolor para eliminar o Internacional e colocar o Fluminense na final da Copa Libertadores. O mundo ideal pro Colorado seria a Valencia marcar um dos gols que perdeu quando o jogo estava 1-0. Porém, não é essa a ideia do vídeo. Então, caso esse gol seja o escolhido, o Internacional teria que se contentar em empatar e ir pros pênaltis. Tentar avançar, como fez contra o River nas oitavas. O Inter, se avançasse e saísse vencedor em uma eventual final contra o Boca, o que é provável, conquistaria sua terceira Libertadores, igualando o número de títulos do seu maior rival. Nó, Inter. Chadaço. Nó, ainda tem time pra caramba. Bahia. Se o torcedor do Bahia pudesse cancelar um gol, esse gol seria o gol de Pablo na Sul-Americana de 2018. O Bahia enfrentava o CAP pelas quartas de final. No jogo de ida na Fonte Nova, o Bahia joga muito melhor, tem 2 gols anulados de forma bastante duvidosa, para dizer o mínimo, e quem sai na frente é o CAP, com um gol de Pablo no segundo tempo. O Bahia consegue devolver o resultado no jogo da volta, onde tivemos mais um gol anulado de forma errada, e a disputa vai para os pênaltis. E quem avança é o Atlético, que viria a ser o campeão da Sul-Americana. Garfaram o Bahia! Se o Pablo tem o seu gol anulado, como o Bahia teve tantas vezes nessa série, não seriam necessários nem os pênaltis para que o Bahia avançasse, e possivelmente buscasse sua primeira Sul-Americana. Os tricolores mais antigos vão falar do gol de Diego Aguirre. Sim, aquele, nas quartas de final da Libertadores de 1989. Esse gol foi o único daquele confronto e definiu a classificação colorada para as semifinais. O Bahia tinha sido campeão brasileiro no ano anterior em cima do Inter. Na fase de grupos venceu o Inter 2 vezes, mas nas quartas de final Bahia, quando tava valendo mesmo, vocês foram lá e tomaram. Os gaúchos não foram muito mais longe no torneio, mas há quem acredite que o Bahia teria boas chances de levantar aquela Libertadores. Nossa, o Inter não foi fosse eliminado pelo aquele maldito Olímpia, gol. Mano. Vitória! Caso pudesse apagar um gol de sua história, seria o gol de Edu Dracena na final da Copa do Brasil de 2010. O Vitória foi derrotado por 2-0 pro Santos no jogo da ida, e tinha que reverter em casa se quisesse sonhar com o título. Em um jogo de erro zero, o Vitória acabou errando e levou o gol no finzinho do primeiro tempo. Conseguiu a virada e pressionou bastante, mas aquele gol acabou impossibilitando a reação, o título e a vaga para a equipe de Salvador, que até hoje nunca conseguiu jogar uma Libertadores. Nossa, Vitória. O Atlético Paranaense iria cancelar o gol de Gabigol na final da Libertadores de 2022. Com certeza. Esse título é o que falta na galeria de troféus do clube paranaense. O troféu que mudaria o clube de patamar e o destacaria como um dos grandes do futebol brasileiro. Outra opção seria cancelar o gol do Bragantino na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, dessa forma evitando com que o clube fosse rebaixado em seu centenário. Esse aí não, porque falando em rebaixamento no centenário, o torcedor do Curitiba teria muito mais paz se o gol do Fluminense na rodada final do Brasileirão de 2009 nunca tivesse acontecido. Nesse cenário, o Curitiba se salvaria e jogaria na zona de rebaixamento o Fluminense. Outro gol que atormentou os torcedores do Curitiba foi o de Éder Luiz na final da Copa do Brasil de 2011. O Curitiba tinha perdido a ida no Rio por 1-0. A volta no Couto Pereira estava 2-1 quando o Éder Luiz dá esse chute de fora meio estranho e o goleiro aceita. Que isso, goleirão? Contas, o jogo acaba 3-2 pro Coxa, que perde o título pelo gol fora. Que isso, meu goleirão? O gol que o Fortaleza escolheria para apagar dos livros de história aconteceu na final da Sul-Americana de 2024. O clube cearense chegava à final da competição e tinha pela frente os equatorianos da Liga de Quito, em jogo único. O Fortaleza abre o marcador, porém acaba sofrendo o gol de empate aos 10 minutos do segundo tempo. Os equatorianos seguram o placar e levam a partida para os pênaltis, onde se sagram campeões da Copa Sul-Americana pela segunda vez. Se esse gol nunca tivesse acontecido, o Fortaleza seria o único time nordestino a ser campeão de um torneio internacional. E olha que eu não sou de torcer para outro time, mas eu já o Sport usaria sua cartinha para cancelar o segundo gol do Grêmio na final da Copa do Brasil de 89. O jogo no Recife tinha terminado 0-0. No Sul, o Grêmio abre o placar, mas o Sport chega ao empate com um gol contra bizarro do goleiro tricolor. Isso? No começo do segundo tempo, Cuca, sim, ele mesmo, marca o gol que dá o título da primeira Copa do Brasil ao Grêmio. Essa conquista acabou vindo para a galeria de troféus do Sport em 2008. Por isso, há aqueles que optariam por excluir o gol do Palmeiras no jogo de ida da Libertadores de 2009.
O clube do Recife tinha passado na liderança do grupo, em que tinha o próprio Palmeiras, e nas oitavas eles se reencontraram. E com uma vitória para cada lado, o Sport acabou sendo eliminado nos pênaltis na partida de volta. Os torcedores do Sport acreditam que poderiam ter ido longe e talvez beliscado algo, se essa cobrança de falta nunca tivesse dado em nada. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Aí, galera, este foi o vídeo do Storable Football, sensacional. Vamos lá, galera, quem não conhece o trabalho dele é muito bom, se inscreve, deixa o like. O moleque merece, trabalha bem demais, faz os vídeos muito bons, uma pesquisa legal que ele faz. E assim, eu recomendo demais o canal dele. Já é gigante, opa, coloquei minha cabeça. Já é gigante, então um abraço aí pro meu amigo Storable Football com mais um vídeo sensacional. E se você ficou até aqui, novamente peço, né, além de ir lá deixar o like no vídeo dele, também deixa aqui o like para dar aquela força pro nosso trabalho. E caso ainda não seja inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, afinal de contas, é através dessa inscrição que você se tornará parte dessa maravilhosa família chamada Galo React. Canal feito por um atleticano, mas é para todas as torcidas, especialmente para você. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu e falou!